Olá pessoal, mais uma vez, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre mínimo múltiplo comum, o famoso MMC. E eu tenho certeza que você lembra desse nome na sua escola. Calcule o MMC. O problema é que muitas vezes nós calculamos o MMC sem saber exatamente o que estamos fazendo. Então, eu sempre falo isso aos meus alunos. Tenta descobrir pelo nome, olha só, mínimo múltiplo comum. Bom, vamos lá. Alguma coisa que é comum é igual a outra. É comum, certo? Comum dos dois, eu devo estar comparando duas coisas aí, para começar. Segundo, se ele é mínimo, parece que é o menor valor possível. E múltiplo? Vocês lembram o que é múltiplo? Múltiplo é o seguinte, ó, olha só. Quais são os múltiplos de 6? Um múltiplo de 6 é você ir multiplicando 6 por valores e vendo os valores resultantes. Olha só, quanto que é 1 vezes 6? É 6. Então, o 6 é um múltiplo de 6. Quanto que é 2 vezes o 6? É 12. Certo? Então, o 12 é o múltiplo de 6. E 3 vezes 6? É 18. E 4 vezes 6? É 24. E 5 vezes 6? É 30. Ou seja, todos esses valores que eu coloquei aqui são múltiplos do 6. Legal? E agora, quais são os múltiplos do 3? Vamos lá? 1 vezes 3 é 3. E 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 3 é 9. Quanto que é 3 vezes 4? É 12. Eu acho que você já entendeu, né? 5 vezes 3 é 15. E agora você vai perceber que olhando os múltiplos de 6 e de 3, tem um ali que ele é igual. Na verdade, tem dois que são iguais entre eles. O 6 tem em cima e tem embaixo, ó, tem o 6 como um múltiplo comum. E tem ali também o 12 como um múltiplo comum, certo? Mas eu quero o mínimo múltiplo comum. Qual será o menor valor que ele é múltiplo e ele é o menor possível entre os dois aqui, ó? É o 6. Aí você me fala, professor, legal, entendi, só que eu vou ter que fazer isso toda vez? Na verdade, não, porque tem um jeito mais simplificado de resolver isso. Chama decomposição em fatores primos. Então é assim, ó. Você coloca o 6,3, os dois números que você quer calcular, e decompõe em fatores primos. Como assim? Você vai colocando valores aqui, de tal maneira que os dois que você já colocou, o 6 e o 3, sejam divididos por ele. Certo? Dessa forma, ó. Coloque o 2. Geralmente nós começamos pelo 2. Então, o 6 dá para dividir por 2? Dá. E dá quanto? 3. Legal. O 3 dá para dividir por 2 e resultar em um número inteiro? Não dá, né? Então, eu simplesmente vou copiá-lo aqui para baixo. Agora, olha só. Vou ter que encontrar um número que dê para dividir os dois. Como os dois valores são 3, o número é o 3 mesmo. Olha só. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. Quando chega no 1 e 1, acabou o cálculo. Legal? 2 vezes 3 é 6. Então, como que fica o resultado aqui? 2 vezes 3, é só multiplicar os fatores que você encontrou e deu 6. Note que você encontrou o MMC, o mínimo múltiplo comum. Tá, professor, legal, mas quando que eu vou usar isso? Você aprenderá rapidamente a identificar isso nos exercícios. Olha só esse aqui que interessante. Ele diz o seguinte: numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita na máquina A a cada 3 dias, e na máquina B a cada 4 dias, e na máquina C a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, de uma vez, após quantos dias as máquinas receberão manutenção no mesmo dia? E aí é um pouquinho complicado, porque você sabe, uma delas é a cada 3 dias, a outra é a cada 4 e a outra é a cada 6. Quando que vai se encontrar de novo? Quando os múltiplos se encontrarem novamente, da próxima vez. Ou seja, é o mínimo múltiplo comum. Então, esse tipo de exercício, com essa carinha aqui, você vai começar a perceber que é um exercício de MMC. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é o que você está imaginando aí. Eu tenho que fazer o MMC entre os valores dados. Que valores? Os dias. Então, qual é o MMC entre 3, 4 e 6? Você traça aqui uma reta para você. Podem ver que eu fiz uma reta perfeita. E aí, vocês fazem o cálculo.
certo? Vou executar aqui com vocês, ó. Vou dividir por 2. O 2 dá para dividir todo mundo? Alguns sim, outros não. O 3 dá? E resulta em um número inteiro? Não, né? Então eu só copio. Aqui, o 4 dá para dividir por 2? Dá. E o resultado dá 2. O 6 dá para dividir por 2? Dá. E o resultado dá 3. Ainda tem valores aqui que são divisíveis por 2? Tem, né? O próprio 2. Então eu vou dividir por 2 de novo. Olha só. 3 por 2? Bom, não dá. Então, vou deixar o 3 aqui. 2 sobre 2? Dá. Então, vou deixar o 1, dividir. 3 por 2 não dá, copio de novo. E aí o que eu farei? Eu dividirei de novo por 3. Então, 3 sobre 3, 1. 1 já tinha chegado no 1, né? Então eu posso só abaixar ele aqui. E 3 sobre 3 é 1 de novo. Agora, aquela regra nossa para encontrar o MMC é só multiplicar tudo, certo? É só fazer 2 ao quadrado vezes 3. Ou 2 vezes 2 vezes 3. Lembrando que 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é o famoso 12. Legal? Ou seja, daqui a 12 dias, as máquinas terão a manutenção feita novamente. Se ele perguntasse exatamente qual a data, aí você olha ali, não foi dia 2 de dezembro? Então a próxima data é 14 de dezembro. Legal, pessoal? MMC é sempre assim. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar aqui pra gente que nós responderemos. Abraço, tchau!